Muito boa noite, meus caros irmãos, que o Mestre Jesus seja este grande embaixador da paz para cada um de nós, em busca da nossa espiritualidade, espiritualização, e que possamos, mais um estudo da Gênese, elevar as nossas almas ao mundo maior, agradecendo ao Senhor da vida por tudo que vem ocorrendo nas nossas existências. Devemos sempre agradecer, louvar sempre e ter um espírito de gratidão por tudo o que nós estamos vivenciando e aprendendo nesta grande jornada da vida. E que nosso Senhor Jesus Cristo, os mentores espirituais da Casa do Caminho, possa inspirar a cada um de nós, nos envolvendo nesse espírito de gratidão desses grandes benfeitores da Casa do Caminho. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós. Muita paz aos nossos queridos irmãos. Hoje vamos estudar o capítulo 6, Uranografia Geral. Na semana passada, nós fizemos uma breve apresentação daquele vídeo do micro ao macro, do macro ao microcosmos, ou do micro ao macrocosmos, onde nós apresentamos de forma bem breve a grande universidade da vida, a grande certeza de que nós vivemos em um universo inteligente, um universo belo. E será, meus amigos, que existe o espaço e o tempo? O que é o espaço e o tempo? O que significa os buracos negros, os campos gravitacionais? E qual é o papel espiritual de cada um de nós dentro desse tema, o espaço e o tempo, a matéria? Será, meu amigo Ícaro, porque hoje eu vou pedir ajuda aos universitários, ao meu amigo Ícaro, será que a matéria escura, Ícaro, a matéria bariônica, não é? A energia escura, o que vem a ser a energia escura, o que vem a ser a matéria escura. Então hoje nós vamos apertar o pensamento do nosso amigo Ícaro, não é? Então, vamos começar a analisar a abordagem de Kardec quando ele começa a dar as devidas definições sobre o espaço e o tempo. Já muitas definições de espaço foram dadas, sendo a principal esta: o espaço é a extensão que separa dos corpos, na qual certos sofistas deduziram que onde não haja corpos, não haverá espaço. Nisto foi que se basearam alguns doutores em teologia, os doutores da área da teologia, para estabelecer que o espaço é necessariamente finito, que tem fim, alegando que certo número de corpos finitos não poderiam formar uma série infinita e que onde acabasse os corpos, igualmente o espaço acabaria. Para que a gente entenda e vocês analisem, o espaço aqui, a matéria, é uma matéria como um todo. O universo, ele é constituído de matéria e uma diversidade de matéria. Nós vamos falar sobre essa questão do que é a energia escura, não é? O que é a matéria escura
que é uma linguagem da cosmologia do século XXI. Mas, no tempo de Kardec, ele aborda aqui o espaço, o tempo, a matéria, mas dentro da compreensão dos cosmólogos da ciência espírita do século XIX. Também definir o espaço como o lugar onde se movem os mundos, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos todas essas definições, que nada definem nos tratados onde repousam. Espaço é uma dessas palavras que exprime uma ideia primitiva. O Kardec, ele vai querendo dizer que o espaço é uma definição de uma palavra que exprime um pensamento, uma ideia muito primitiva e axiomática de si mesma, evidente, e a respeito dela as diversas definições que se possam dar nada mais fazem do que obscurecê-la. Todos sabemos, não é? O que é o espaço, e eu apenas quero afirmar que ele é infinito, a fim de que os nossos estudos ulteriores não encontrem uma barreira opondo-se a investigações do nosso olhar. Kardec teve muito problema. Junto com os seus amigos, os intelectuais, os pensadores da época, achava que Kardec estava delirando com essas novas ideias. Ora, vai dizendo Kardec, ora, digo que o espaço é infinito pela razão de ser impossível imaginar-se-lhe um limite qualquer, e porque, apesar da dificuldade com que topamos para conhecer o infinito, mais fácil nos é avançar eternamente pelo espaço em pensamento do que parar num ponto qualquer, depois do qual não mais encontrássemos extensão a percorrer. Para figurarmos quanto nolo permitam as nossas limitadas faculdades, a infinidade do espaço, suponhamos que partindo da Terra, perdida no meio do infinito para um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da centelha elétrica, e isso na velocidade prodigiosa da velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, que percorrer milhares de léguas, anos-luz. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Um ano-luz, como a gente já falou, léguas aqui, era a linguagem daquela época. E traduzindo, seria milhões e milhões de anos-luz. E que mal, tendo deixado este globo, já tenhamos percorrido milhões de léguas. Nós achamos no lugar donde apenas divisamos a terra sob o aspecto de pálida estrela, e foram o que vocês viram na semana passada, naquela viagem do micro ao macrocosmos, não é? Passado um instante, seguindo sempre a mesma direção, chegamos a essas estrelas longínquas, que mal percebeis da vossa estação terrestre. Daí, não só a Terra nos desaparece inteiramente do olhar nas profundezas do céu, como também o próprio Sol, com todo o seu esplendor, se há eclipsado pela extensão que dele nos separa, animados sempre da mesma velocidade do relâmpago, a cada passo que avançamos na extensão, transpomos sistemas de mundos, ilhas de luz etérea, estrelíferas. Eu não sei se o meu amigo argentino está aí na sala, e que ele falou, James, você vai falar de exoplaneta,
uma diversidade de exoplaneta, de estrelas, e que essas estrelas, o sistema solar é uma estrela com seus planetas gravitando ao redor do Sol. Então existe infinidades de estrelas, bilhões, trilhões de estrelas, e muitas dessas estrelas está ligada aos seus planetas que gravitam ao seu redor. O nosso planeta, o nosso sistema solar tem uma diversidade de pequenos planetóides. A Europa é uma delas, que eles estão descobrindo que há água. Na próxima semana eu vou colocar aí no grupo do Zap um vídeo de 5 minutos mais ou menos, que é um filme que fala baseado em ciência, em astronomia. O nome desse filme se chama Interestelar. Há mundos que é apenas aquático. E o nosso planeta Terra, ele já teve um período que era aquático. E levou aproximadamente quase 1 bilhão de anos. O nosso orbe terrestre era apenas aquático. Com a evolução da Terra, foi ocorrendo grandes transformações para que chegasse ao que nós somos hoje. Se o planeta Terra continuasse sendo aquele mar de bilhões de anos atrás, certamente nós seríamos uma metamorfose, metade homem e metade peixe do mundo aquático. E provavelmente, é uma hipótese, pode existir outros mundos que são aquáticos, habitados por civilizações aquáticas. E para nossa compreensão, dizemos, mas é possível, James? Tudo no universo é possível, porque o arquiteto, o criador, ele não tem limite, ele é a expressão do amor na criação de tudo que ele faz. Ele pensa, logo o universo se materializa, porque o universo é a mais pura extensão da materialização do seu Criador, que é Deus. Então, concluindo aqui esse item, ora, apenas poucos minutos que caminhamos e já centenas de milhões e milhões de léguas, milhões de luz nos separam da Terra, bilhões de mundos nos passaram sob as vistas e, entretanto, escutai, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos sem vezes seculares, e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nenhum passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos e qualquer que seja o ponto para onde nós encaminhamos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos e que chamamos, eu não estou conseguindo ler essa palavra, que chamamos o quê? Esse grãozinho que nós chamamos de terra, não é? Um grãozinho, uma partícula de uma areia perdido nos confins do universo. E ainda um detalhe, Luiz Antônio, na periferia da Via Láctea, e a gente acha que nós somos o rei da cocada preta. Achamos que somos os únicos moradores de um universo de trilhões e bilhões de estrelas. É muita pretensão da nossa parte, não é verdade? Vocês há de convir que nós achamos que somos o bambambam. Não somos nada, somos uma poeira perdida na extensão do universo. Eis aí o que é o espaço. Como a palavra espaço, tempo, é também um termo já por si mesmo definido. Dele se faz ideia mais exata, relacionando com o
todo infinito. E aí é uma palavra que eu sempre uso nas minhas palestras. O tempo é a sucessão das coisas. O que é o tempo? O que é a relatividade do tempo? Ô Ícaro, podemos botar minhoca na cabeça de todos nós, podemos, Ícaro? Não é? Então assim, e eu vou botar um pouquinho de minhoca para a gente pensar. Passado, presente e futuro não existe. Lamento dizer que o meu amigo Antônio Dantas, ele não existe, Ícaro. Antônio Dantas nunca existiu. O meu amigo Ícaro, ele nunca existiu. Ele nunca teve nem passado, nem presente, nem futuro. Ele está. Vocês entenderam? Não existe passado, presente e futuro. Quando ele diz assim, o tempo é a sucessão das coisas. Na Terra, o planeta Terra, ele tem uma rotação, uma translação. Essa rotação ao derredor do Sol leva 365 dias, não é? A Lua também tem um processo de rotação ao redor do orbe terrestre, que são 28 dias. Mas se a gente partir da nossa casa planetária e realizarmos uma viagem de bilhões e bilhões de anos-luz, você deixa de... A definição de passado, presente e futuro deixa de existir. Está. Nós estamos. Passado, presente e futuro é relativo ao estado do campo gravitacional do nosso planeta Terra. Nós estamos sendo regidos por uma lei física chamada campo gravitacional. E quando o pai da física, Albert, ele iria definir sobre campos gravitacionais, sobre a teoria da relatividade, ele estava dizendo a relatividade ao nível do entendimento nosso do orbe terrestre. Então eu indico a todos vocês que assistam esse filme Interestelar. Esse filme eu já tentei ver aí no YouTube e não consegui. Eu acho que é um canal fechado. É um filme fantástico e é baseado em pura ciência. Interestelar. Então, o tempo, eu fiz esse questionamento para que vocês pensem, não é? Vamos. Oi, Ana Célia. Posso perguntar? Pode sim. Sim, mas se a gente planta para colher, se diz que nós estamos semeando para colher mais tarde, de acordo com a nossa semeadura. Isso está tudo dentro do ser. O ser espiritual, ele não tem nem passado, nem presente, nem futuro, ele está. Isso são, nós plantamos para colher. Isso está dentro da definição do mundo em que nós vivemos. Eu quero mais, Ana. Eu quero que vocês pensem. Muito mais. Eu não estou entendendo não, tá? Mas você vai entender. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai estudando aqui, você vai entender. É para botar minhoca mesmo na nossa cabeça. Ana Célia, passado, presente e futuro não existe. Você está. Você vai dormir com essa agora, não é? Durante o estudo, a gente vai tirando as nossas dúvidas. Eu vou ler o item 2 e vamos parar para o comentário de todos vocês. Então, Ana, o tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Suponhamos-nos, na origem do nosso mundo, na época primitiva, em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, numa palavra, no começo da Gênese, no começo da criação do mundo,
O tempo, então, ainda não saíra do misterioso berço da natureza. E ninguém pode dizer em que época de séculos nos achamos, porquanto o pêndulo dos séculos ainda não foi posto em movimento. Mas vocês têm que entender o seguinte, isso aqui é uma análise, esse capítulo, me perdoem vocês, eu esqueci de dar um adendo aqui. O capítulo Uronografia foi uma série de comunicações psicofônica na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium Camille Flammarion, que era um astrônomo e tendo como espírito Galileu Galilei. Então, esse capítulo inteiro é o espírito Galilei junto com Camille Flammarion e Allan Kardec. Ele se surpreende, Galileu, o grande astrônomo italiano, quando ele começa a ter uma percepção da realidade do universo do ponto de vista espiritual. O tempo e o espaço, Célia, no mundo espiritual é completamente diferente. Há um livro científico chamado Transcomunicação, e que a nossa querida Sônia Rinaldi, eu tive o prazer de participar de um simpósio em São Paulo com Sônia Rinaldi, e eu não vou entrar muito nesse campo, porque é muito científico, mas o que eu diria para vocês, dentro de uma linguagem mais objetiva, que o tempo e espaço no mundo espiritual é completamente diferente. O tempo de relatividade na vida espiritual é diferente, e nós vamos sentir isso de forma impactante, todos nós, ao deixar o corpo físico. Este nosso corpo físico está sob um efeito do campo gravitacional da Terra. Nós temos os nossos 5 sentidos, nós temos, sofremos uma pressão bariônica da própria. Mas quando você deixa o corpo físico e retorna à realidade espiritual, você vai estar sendo regido por outras leis que não são as leis do mundo físico. Então, passado, presente e futuro na relatividade no mundo espiritual é completamente diferente. Então, os espíritos do mundo espiritual, eu vou citar um exemplo, Ana Célia, não é? No dia 9 de dezembro de 2004, 9 de dezembro de 2004, os espíritos se reuniram em várias partes do planeta e saíram em volitação vários espíritos de várias colônias espirituais, se deslocaram até o continente asiático, era 9 de dezembro de 2004. E Filomeno de Miranda fazia parte desta equipe. E eles montaram postos avançados para atender os futuros espíritos que iriam desencarnar. De 9 de dezembro a 24 de dezembro foram exatamente 20 dias. E no dia 24 de dezembro, as placas tectônicas na região asiática, a mais de 11 mil metros de profundidade, as placas tectônicas uma roçou na outra, e criando ondas gigantes que chegou a 300 km de velocidade, a 200 km de velocidade, matando simultaneamente 300 mil pessoas nas Ilhas Fifir, nas Maldivas, em várias partes do continente. Então uma pergunta é, 20 dias antes, os espíritos sabiam que iria acontecer a grande tragédia. Como eles sabiam? Vocês perceberam? Porque o tempo, Filomeno de Miranda foi avisado, a equipe de espíritos de várias colônias, olha, vamos montar postos avançados, porque vai acontecer a grande tragédia e vai dizimar milhares e milhares de pessoas. Eles já sabiam. Por que os espíritos sabiam? Porque
a visão do universo, a visão do planeta Terra, não é essa visão que a gente tem, da visão física. Os telescópios Hubble e o James Webb, eles têm uma visão do universo físico, mas o universo espiritual eles não têm. Então o Filomeno de Miranda ficou surpreso e disse, olha, vai acontecer a grande catástrofe. Eles já estavam prevendo isso, que iria acontecer, como também em 2017, 18, 19 e 20, ou seja, quase 3 anos depois veio a pandemia e já dizimou mais de 5 milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas em 2017, em uma das palestras de Divaldo, Bezerra de Menezes, em 2017, Bezerra de Menezes já sinaliza que a humanidade iria ser sacudida por uma grande pandemia. Como é que ele sabia? Então, o tempo e a sucessão das coisas nos universos paralelos é completamente diferente da nossa. Não é? Eu vou encerrar esse item aqui para que a gente abra para a discussão, que eu quero realmente a participação de todos vocês. Mas silêncio soa na sinistra eterna, a primeira hora de uma terra insulada. O planeta se move no espaço desde então, à tarde e manhã, para lá da terra. A eternidade permanece impassível, imóvel, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Para a terra, o tempo a substituiu e durante uma determinada série de gerações contar-se-ão os anos e os séculos. Quer ver um exemplo, Ícaro? Vá pensando aí, viu, Ícaro? Ana Célia, Ícaro, todos nós. A Lua, há 1 bilhão de anos atrás, 1 bilhão atrás, a nossa Lua, que tem uma influência energética com a Terra, ele estava a 21 mil quilômetros de distância da Terra. Então, tarde e noite, o que era tarde e noite há 1 bilhão de anos atrás? Primeiro, o universo não era semelhante a esse que a gente vê. A estrela de Belém não estava nessa posição. Não é? Não tinha tarde e noite, porque o caos que acontecia no planeta Terra era completamente diferente. A Lua hoje está a 300 mil quilômetros de distância da Terra, mas naquela época era 21 mil quilômetros. Sabe o que é 21 mil quilômetros? Praticamente a Lua estava colada à Terra e havia maremotos, você não tinha esse céu. A primeira coisa, não era esse céu que a gente está vendo agora. Esse céu estrelado que nós estamos vendo agora, esse CO2, não é? Esse campo magnético da Terra foi de alguns milhões de anos para cá, mas há mais de 1 bilhão de anos atrás, a estrutura da Terra, o espaço e o tempo da Terra, não existia tarde e noite, era um caos total. Então, esta simples exposição das coisas que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extinga, basta para mostrar que, visto do ponto em que houvermos de colocar-nos para os nossos estudos, o tempo é uma gota de água que cai da nuvem no mar e sua queda é média. Olha que definição interessante, não? Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis, fora dos mundos, somente a eternidade substituiu essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente da sua luz imóvel a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O olhar do observador que atravessa, sem jamais encontrar o que o detenha, as incomensuráveis distâncias do espaço e do geólogo que remonta além dos limites das idades
ou que desce às profundezas da eternidade, de falsos escancaradas em que ambos um dia se perderão. Atuam em concordância, cada uma na sua direção, para adquirir esta dupla noção do infinito, extensão e duração. O questionamento de Ana Célia me fez pensar o seguinte: quando Jesus, vou passar para você, professora Tereza, quando Jesus esteve conosco, ele disse assim: olha, eu não posso dizer muitas coisas a vocês porque vocês não vão entender. Mas ele disse assim: o que eu fiz, vocês poderão fazer muito mais. Ou seja, ele nos colocou de pé de igualdade. E quando ele teve aquele diálogo com o doutor Nicodemos, Nicodemos, eu estou falando da lei da reencarnação, você não está entendendo, mas como é possível, Rabi, um homem velho nascer no ventre de uma mãe? Você já imaginou se Jesus dissesse assim: mas você não sabe que as trompas de Falópio têm 12 quilômetros de extensão? Aí Nicodemos iria dizer assim: Ícaro, o que é as trompas de Falópio? Aí Jesus iria dizer: as mulheres têm trompas de Falópio. E você não sabe o que é o espermatozoide, que são 300 milhões de espermatozoides voando pelas trompas de Falópio para o processo do ciclo embrionário, Nicodemos? Nicodemos ia pirar, ou melhor, ele não suportaria esse tipo de informação. Aí Jesus disse assim: eu não posso dizer muitas coisas porque vocês não têm capacidade de entender ainda, mas eu vou enviar no futuro da Terra. Eu vou mandar no futuro um mensageiro, consolador prometido, que ele vai dizer muitas coisas. Então, para que vocês tenham ideia mesmo, eu me lembro que uma certa feita, quando Haroldo Dutra esteve aqui no Congresso Espírita, e a gente trocou algumas figurinhas muito rápido, um bate-papo muito rápido com o Haroldo Dutra, e dizemos o seguinte: o que nós conhecemos hoje de parábolas, as parábolas de Jesus, são apenas a ponta do iceberg. Ele não disse tudo. As parábolas foi uma definição para de uma linguagem cósmica universal, porque as parábolas, ela é cósmica universal. Jesus apenas apresentou poucos fragmentos das suas parábolas. Se ele dissesse tudo, simplesmente nós não suportaríamos. Não teríamos estruturas psicológicas para entender o que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos raciocinar. Mas James, como isso é possível? Nós temos um padrão ainda que não conseguimos entender algo que que é acessado pelos avatares divinos, pelos espíritos evoluídos. Então, quando Jesus disse: olha, eu não estou dizendo muitas coisas e eu estou falando tão pouco e vocês não estão entendendo. Imagine se eu falar as coisas da casa de meu pai. Imagine se eu falar que os espíritos evoluídos, para se materializar, os espíritos evoluídos, para se materializar nas regiões espirituais do planeta Terra, vem através de microtúbulos, de tubos de luzes, e se materializa no mundo espiritual. Será que os discípulos iriam entender isso? Mas hoje a gente entende. E na literatura de Filomeno de Miranda, ele comenta como o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, se materializava num plano espiritual. Para Filomeno de Miranda, para Eurípides Bassanufo, para espíritos já evoluídos, não é? E o espírito Ismael vinha e se materializava através de microtúbulos. Não é?
é o último, eu estou comentando com vocês o último capítulo do livro, Transição, aquele Novos Rumos para o Mundo em Regeneração. Então, Tereza, eu já estou terminando aqui, Tereza, e já vou passar para você. Então, resumindo o item 2, não é? O item 2, que fala sobre o espaço e o tempo. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida alguma. Do ponto de vista da duração, para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente. Percebeu, minha amiga Célia? Então, quando Jesus, Ângela Santiago, esse nome de Ângela parece nome de cantora, Ângela Santiago. Então, quando Jesus disse, pratique o amor, faça caridade, vós sois o sal da terra, eu sou a luz do mundo, ame, pratique a gratidão. Então, o que Jesus estava querendo dizer, todas as parábolas de Jesus, ele quis dizer o seguinte: olha, essas parábolas é um indicativo para o seu crescimento espiritual. E quando você cresce espiritualmente, você vai ter uma compreensão do universo, do espaço e do tempo. Foi por isso, e eu encerro com essa frase e abro para vocês, quando no templo de Delfos, Teresa, as pitonisas iriam dizer, conhecereis o universo, homem, conhece-te a ti mesmo, conhecendo a ti mesmo, conhecerás o universo. Ou seja, na medida que você evolui, que você conhece a si mesmo e começa a evoluir eticamente e espiritualmente, você vai perceber que você é um grande universo, como eu mostrei na semana passada, aquele vídeo ficou bem claro, do micro ao macrocosmos. Vai depender de você. É você que vai fazer essa viagem dentro do seu livre-arbítrio. Então, eu agora passo aí para vocês. O estudo de hoje. Boa noite. Boa noite, passe o tempo. Oi, Tereza. Professor, deixa eu te falar. Se alguém me perguntasse assim, do que fala a Gênese? Sobre nós, sobre os planetas, o universo. E é claro, né? Gênese é criação, início, geração. Eu não tinha pensado nisso. Aliás, eu acho que as faculdades deviam estudar esse livro aí, para começar, né? Tenho, assim, algumas perguntas. Primeiro eu fui com a Ana Célia, né? Para mim o tempo tinha a ver com envelhecimento. Aí eu pensei idade e gravidade, porque com a idade as coisas tudo caem. A gente faz academia para manter a alimentação, não sei o quê, mas é um negócio, a ação da gravidade ela é implacável. Tá, então eu pensava que tempo era isso. Mas você está me dando uma outra visão de tempo, como sucessão das coisas ligado à eternidade, que é o que está aqui no livro. Então eu penso que quando você fala, quando o livro fala isso, e tu me explicou aí, é por causa da reencarnação. Por isso que estamos, por causa da sucessão de existência, por causa da pluralidade das existências. Primeira pergunta. Então o tempo eu vou associar agora a isso. Outra pergunta aqui, por favor, só um minutinho. O planeta se move no espaço e desde então à tarde e manhã. Claro, aqui está a Terra, só que ela não é assim, ela é assim, inclinadinha, né? Então ela se movimenta no eixo terrestre dela, por isso que há tarde e manhã. Tudo bem, mas aí o livro vem. Para lá da Terra, quer dizer, outros planetas da Via Láctea, né? Desta galáxia ainda, porque tu me fala de outras. Então, para lá da Terra, a eternidade permanece impassível e imóvel. Não tem tempo. Mas outros, né, embora o tempo marche com relação a muitos outros mundos. Quer dizer, um mundo, um planeta é um tempo, outro planeta é outro tempo? Essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta, também está aqui no livro. O tempo é uma gota de água
que cai da nuvem no mar e sua queda é medida. Eu só pensei no ciclo da água. Então, evaporação, condensação lá em cima, precipita, chove, então vai esse ciclo. Então, o tempo é medido disso aí também, porque agora você me deixou... Mas eu iniciei dizendo que o estudo de hoje ia botar minhoca na cabeça de todos nós. Temos que entender como quando Kardec, Galileu, ele diz que o tempo é apenas uma medida relativa. O tempo é uma medida relativa da sucessão das coisas, dos acontecimentos transitórios. O que eu estou querendo dizer aos meus digníssimos irmãos, que todos nós nos preparemos o que nós estamos fazendo aqui, dentro daquele pensamento, Teresa, de André Luiz. André Luiz vai dizer o seguinte: há tempo de nascer, como também há tempo de morrer. E ele também vai dizer que nós nos educamos para viver na terra, mas nós não nos educamos e não nos preparemos para morrer. O que eu quero dizer, a proposta da doutrina espírita, o espiritismo veio matar a morte. A doutrina espírita prega o ser imortal, a linguagem, a dialética aqui, é uma linguagem do ser transpessoal. Eu estou neste exato momento, nós estamos neste exato momento, regido pelas leis do tempo da Terra, mas como ser espiritual que eu sou, nós somos, como eu falei anteriormente, a relatividade de tempo é outra, completamente diferente. Sim, James, então é por isso que eu estou associando, exatamente por isso, porque o tempo e a associação das coisas está ligada à eternidade, é por causa da reencarnação, das sucessivas reencarnações. Exatamente. Então, por conta de você transitar periodicamente no corpo físico. Hoje, tem mais ou menos, Teresa, tem uns 60 dias que eu... Aliás, tem aproximadamente uns 60 minutos, Teresa, que eu reencarnei. Tem 60 minutos que eu reencarnei, Teresa. Ícaro deve ter... Quantos anos você tem, Ícaro? Pode falar a sua idade, não? 37. Teresa, tem aproximadamente 37 minutos que Ícaro reencarnou. O meu amigo Antônio Dantas, eu não sei, acho James, essa parte, posso falar? Pode sim, pode. Essa parte aí eu consigo entender, que o tempo seja diferente, né? No espaço, no mundo espiritual. Mas que tem um antes e um depois, você confirma o tempo inteiro que tem. Porque se você reencarnou há 60 minutos, digamos, 60 segundos, houve o primeiro segundo de até chegar. Entendeu? E assim, se somos criados simples e ignorantes e vamos chegar, né, a uma perfeição relativa, existe um antes e um depois. Tudo bem que é diferente do tempo contado aqui na Terra. Aí eu já entendi. Isso aí, perfeito. Mas que existe um antes e um depois, sim. Se a gente foi criado simples e ignorante e vai chegar na perfeição relativa, não é o mesmo de estar. Tereza, não é o mesmo. Ana, eu vou tornar a repetir, né, em cima do texto aqui. Né? Nós estamos sendo regidos, porque um exemplo, Ana Célia, eu posso perguntar a sua idade, Ana Célia? Ele fez uma pergunta que me parece que é muito pertinente ao estudo de hoje. Ele disse que ele não acreditava na reencarnação porque, pelo que chega até ele, o mundo espiritual está acima da noção de espaço-tempo.
e ele nunca viu nenhum relato mediúnico, nenhuma manifestação espiritual de um espírito que nasceu em 3050, em 5032 depois de Cristo. Então, o que ele conhece das comunicações mediúnicas são de espíritos que já viveram, que tiveram uma encarnação no passado em relação ao que nós estamos vendo hoje. E esse capítulo aqui, esse primeiro tema, né, espaço e tempo, Kardec deixa isso muito claro. Ele fala sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade. Ou seja, nós temos uma dimensão temporal na Terra que no universo existe a eternidade, né? Então, assim, aqui na Terra o tempo substitui a eternidade. Aqui na Terra o espaço substitui o infinito. É por isso que lá no começo do capítulo, Kardec vai dando uma série de conceituações, como aquele vídeo que você passou, é muito pertinente também, muito interessante. Ele vai dando uma série de dimensões espaciais e dimensões temporais para demonstrar para todos nós o quanto infinito é essa possibilidade. Por exemplo, se um espírito que ele está encarnado em um planeta e vem aqui dar uma comunicação, né? Ele está encarnado num planeta feliz, Júpiter, vamos dizer. E aí ele chega aqui para dar uma comunicação e ele percebe que aqui na Terra ainda não encontramos a cura do câncer. Mas lá no planeta que ele vive, ele já encontrou a cura do câncer. Então, para ele, nós estamos no passado. Então, do ponto de vista temporal, para quem encarna em um planeta que já alcançou um nível de maturidade espiritual mais evoluída e que esses problemas que vivenciamos aqui, para aquele espírito que está encarnado em Júpiter, que deu a comunicação aqui, e vemos exemplos diversos disso na Revista Espírita, para eles nós estamos no passado, vivenciamos o passado, e ele está no futuro. Então, assim, existe uma lei espiritual que conceitua essa percepção, que é a expansão perispiritual, né? Então, assim, o quanto mais evoluímos em moralidade e intelectualidade, o nosso perispírito se expande. Então, essa dimensão, espaço-tempo, no mundo espiritual, é definido por esse grau de evolução moral e intelectual. Por isso que a gente percebe que Bezerra de Menezes, às vezes, está em 50 lugares diferentes. É como se a expansão perispiritual de Bezerra de Menezes superasse essa dimensão, espaço-tempo, aqui na Terra. Mas no universo, isso ganha uma outra proporção. Então, passado e futuro, como Dona Teresa falou, tem essa relação com a eternidade. Está sempre se comunicando com a eternidade ou com a infinidade, né? com as coisas infinitas. O espaço infinito, o tempo infinito. Acho que esse é o meu comentário. Ô Luiz Antônio, antes de passar a palavra para a Luiz Antônia, tem vários questionamentos aqui. O meu amigo Leandro, seja bem-vindo, Leandro. O meu amigo grande Leandro fez uma observação aqui no chat. Na minha opinião, o tempo não tem existência própria. É uma percepção do espírito, não é, Leandro? Foi isso que o Ícaro acabou de dizer. Tá lá, Ícaro e Leandro. O primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, e alguns livros eu não vou entrar nesse assunto, que é um tanto, Ícaro, complexo. O pensamento de Pietro Baldi, a visão de Pietro Baldi sobre o universo e Deus, o sistema e o antissistema, que é um assunto um tanto, eu acho que não é muito pertinente a gente abordar esse estudo para quem está iniciando na doutrina espírita. Mas assim, eu não vou repetir a fala de Ícaro. Na medida que vai dizer André Luiz no primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos. Ó. O universo físico, a teoria do Big Bang, o surgimento do universo, antes do universo existir, de 15 bilhões, já existia os universos espirituais. O Cristo que conviveu conosco, ele já existia há bilhões e bilhões de anos. Como, por exemplo, eu estou aqui no bairro do Palmiúdo, né?
Você mora onde, Ícaro? Moro no Santo Inácio, Salvador, Santo Inácio. Sim, do Palmiúdo para o Santo Inácio deve ter 8 quilômetros mais ou menos, Ícaro. Em linha reta. Tá ok? Se Ícaro me disser assim, James, eu vou dar o meu endereço para que você venha tomar um cappuccino aqui na minha casa depois do estudo da Gênese. Aí eu vou pegar o meu carro e eu sei que da minha residência até do Palmiúdo até o Santo Inácio, em linha reta, são 8 quilômetros. Eu vou manter uma média de velocidade e dentro de 20 minutos, mais ou menos, eu chego lá. Ok? Então houve um deslocamento, houve uma distância e eu gastei um tempo. Ok? 8 quilômetros eu fiz em 20 minutos. Agora é o seguinte, meus amigos. Ícaro resolve fazer uma torta de amendoim, uma torta recheada de amendoim e uma torta de morango em cima da mesa da casa de Ícaro. Aí, as formigas que hoje pela manhã estavam no balcão da minha cozinha, disse assim, olha, parece, eu vi um comentário, as formigas dialogando entre si, eu vi um comentário que existe um local que está a bilhões de quilômetros que tem algo apetitoso, parece ser uma torta de morango e amendoim. Aí o chefe das formigas diz assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir para lá. Você tem a bússola? Eu tenho todas as coordenadas para chegar em um bairro chamado Santo Inácio. A pergunta é, quanto tempo essa formiguinha levaria para chegar até Santo Inácio? Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? Quando eu digo vocês estão entendendo, como eu dou curso de expositor, né? E eu vou dar um curso de expositor agora no dia 14 de maio, eu vou informar vocês, o curso de expositor vai ser online e presencial para o canteiro de fraternidade. Aí quando eu digo assim, você está entendendo? Você entendeu? É porque o expositor está na dúvida, está inseguro, aí fica fazendo esse tipo de situação. Então, se a formiga partisse, que eu gastei 20 minutos no meu carro, não é? Se fosse uma formiga, ela levaria bilhões de anos para chegar lá e morreria. Ia surgir gerações e gerações de formiguinhas até chegar na casa de Ícaro. Eu vinha de Aracaju, na linha verde. Eu fiz isso porque eu estava com segurança. Eu vinha a 160 quilômetros no carro. O diretor da empresa disse, James, solte o pé, porque a gente tem que chegar cedo nessa reunião em Salvador. E eu soltei o pé, eu vinha a 160 quilômetros mesmo, ali na linha verde, ainda no estado de Sergipe. Isso tem alguns anos, mas isso ficou muito registrado em mim. Eu vinha em alta velocidade. E no momento que eu ia subir numa ladeira em alta velocidade, eu vi um senhor numa carroça. Ele estava numa carroça, subindo a ladeira. Eu passei por essa carroça, por esse senhor, em alta velocidade. Eu já estava no futuro, mas ele ainda estava no passado. Eu cheguei no meu compromisso 5 horas da tarde, não é? A minha velocidade que eu passei por ele, meu tempo, era completamente diferente daquele senhor que estava subindo a ladeira numa carroça. Vocês entenderam que o que o Ícaro falou? A Teresa disse que não quer ir para Júpiter porque o tempo é lá, porque eu acho que Teresa ia se sentir velhona lá, porque o tempo é outro lá. Então, assim, a teoria da formiga que eu criei é uma teoria baseada nos estudos de Dr. Hernani Guimarães de Andrade, que ele fala sobre tempo, relatividade de espaço e tempo. Então,
para que eu passe para o nosso amigo, cadê ele? Cadê o nosso amigo que levantou a mão antes? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Luiz Antônio. Eu vou Depois passar. Luiz. Ok. Quando você evolui, você se torna um espírito evoluído, você percebe que o tempo e o espaço deixa de existir pelo estágio de evolução que você já se encontrou. Luiz, eu vou passar para Luiz Antônio, depois para Luiz. Ouvindo? Estamos. Eu só queria dar uma contribuição. Acho que a própria resposta do que a gente está discutindo aqui está dentro do próprio livro que Alex anotou. Olha só, dentro dessa ordem de ideias, se-nos-á fácil conceber que, sendo o tempo apenas a relação das coisas transitórias e dependendo unicamente das coisas que se medem, se tomássemos os séculos terrestres por unidade e os empilhássemos aos milheiros, por formar um número colossal, esse número nunca representaria mais do que um ponto na eternidade. Então, é justamente isso que você estava explicando aí da formiga. Dependendo do que você, das coisas transitórias que está se medindo. Ok. Luiz. O James. Peraí, Walter, um minuto, Walter. O Luiz pediu ali a palavra primeiro, um minutinho. Ô James, eu acho que nós estamos materializando o imaterial. Eu vou lançar aqui, como você disse que gosta de lançar minhoca, eu vou lançar aqui duas questões que a gente possa discutir. O espírito na erraticidade, deidade, ele ocupa espaço? É isso que eu queria... Repita de novo a pergunta, Luiz. O espírito na erraticidade, não aqui, nós na matéria, na erraticidade, ele tem idade, ele ocupa espaço físico, espaço. Aqui esse espaço é grande, ninguém entra, como eu estou sentado aqui numa cadeira. E aí? Segura, enquanto a participação de volta, segura esse questionamento aí de Luiz, porque Luiz agora fez um questionamento que eu vou jogar para todos vocês. E depois a gente abre para discussão. O que o Luiz colocou é muito significativo. O Walter, antes de passar para você, Deia, no chat, Deia Lins está dizendo o seguinte: é necessário tempo para refletir e absorvendo conceitos que parecem estranhos e difíceis de entender. Não é? Porque Jesus não disse tudo. Kardec também não disse tudo, que nós estamos suscetíveis de novas descobertas. O conhecimento que nós temos hoje, contemporâneo, daqui a 1000 anos, a nossa compreensão do espírito, a compreensão do universo vai ser completamente diferente. Segura essa pergunta sua aí, viu, Luiz? Walter. O James, eu vou botar um pouco mais de minhoca na cabeça da gente. Não podemos falar de que o tempo é cíclico? Não entendi, Walter. Repita aí de novo. Não podemos falar, após de todas as conjecturas, de que o tempo é cíclico. O que é que você... Sabe o que significa cíclico? Que ele tem um ciclo, não é? O que é que você me diz? Eu estou falando que o tempo sempre vai, digamos assim, andando. Ícaro, essa pergunta é para você, Ícaro. O que é que você me diz? A pergunta sobre o perispírito? Ou Não. Eu estou segurando a pergunta de Luiz. Que Luiz tirou tirou um as de copa ali do... Que esse questionamento de Luiz
vai apertar o pensamento nosso. É a pergunta de volta. Do ponto de vista do espírito, seja ele na erraticidade ou encarnado, se a gente entender a dimensão cíclica como algo que progride e regride, não. Para o espírito, o tempo é sempre uma progressão da evolução espiritual, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral. Do ponto de vista do espírito, das coisas materiais, aí a gente pode expandir a nossa discussão. Mas do ponto de vista do espírito, encarnado ou desencarnado, ele é sempre progressivo. O espírito não retroage na sua evolução. Ok. Eu vou ler aqui a observação de Leandro no chat. Cronos em grego, tempo em latim, Cronos também chamado de aeon, em grego, eternidade, em latim, na mitologia grega, era a personificação do tempo, eterno e imortal, e governava sobre o destino dos deuses imortais. Desde a mitologia grega, está lá na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que os primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo devem ser estudados de forma muito criteriosa, e que os grandes pensadores já falavam sobre essa questão desses deuses relativamente ligados à compreensão do mundo tribal, do horizonte tribal que eles tinham, conforme eu já comentei aqui do livro de Herculano Pires, que fala sobre o espírito e o tempo, ok? Agora, essa pergunta que Luiz fez, eu acho que vale $1 milhão, e quem responder vai passar um final de semana em Júpiter acompanhando a nossa amiga Tereza Bartira. Faça a pergunta aí de novo, ô Luiz. Vamos lá, essa pergunta eu gostei. E quem acertar vai passar um final de semana em Júpiter, viu, Deia? Eu estou concorrendo não, né? Você não, que você fez a pergunta, então você sabe a resposta. E ainda tem um detalhe. Quando nós estamos fazendo palestra, isso eu falo no curso de expositor. O expositor, quando ele está realizando palestra, tem gente no auditório que pergunta por algumas questões. Pergunta porque quer aprender, e também tem pessoas que perguntam para botar o expositor em saia justa. E que não é o caso aqui, porque aqui não é uma palestra, é um grupo de estudos. Mas essa pergunta dele vale uma viagem para Júpiter. Vamos lá, faça a pergunta de novo, Luiz. Longe de mim, eles querer colocar a saia justa. Por isso até que eu falo pouco. Não, Luiz, vamos corrigir, Luiz. Luiz, nós estamos aqui no grupo de estudo. Eu não estou falando, eu estou dizendo saia justa quando se está em uma palestra. Aqui é um grupo de estudo. Você lançou uma pergunta, a gente tem que queimar os nossos neurônios e pensar. Você está fazendo a gente refletir. Então, de forma alegórica, eu estou dizendo, quem acertar vai passar um final de semana em desdobramento espiritual para Júpiter junto com a nossa amiga Tereza. Então vamos lá. O que me ocorreu foi o seguinte, é que eu vi nas falas anteriores quase que uma materialização do imaterial, falando no espírito, em Júpiter, nos mundos lá fora e tal, como se ele fosse matéria. Aí me ocorreu a ideia de indagar e a gente colocar aqui no estudo. O espírito ocupa espaço, o espírito lá na erraticidade, ele tem idade, ele conta tempo, como nós temos aqui, você tem 60, o espírito tem idade cronológica, o espírito ocupa espaço. Ok. Vocês entenderam? Vamos conversar sobre isso. Vamos isso. Ícaro. O espírito tem idade, Ícaro? O espírito ocupa algum espaço no mundo espiritual? Vamos lá. Eu gostei muito dessa pergunta. Aí,
a idade, quem tem idade é a personalidade, né? Então, James é uma personalidade. Quando ele retorna ao mundo espiritual, para a erraticidade, James torna-se uma individualidade, que é o somatório de diversas encarnações que ele já teve. Kardec diz, na Revista Espírita, que para o espírito conquistar o livre-arbítrio, que é uma conquista, ele necessita de 100 até 1000 vidas para conquistar o livre-arbítrio. Cada encarnação, é o que Kardec chama de vida, né? De 100 a 1000 encarnações até ele conquistar o livre-arbítrio, né? Então, assim, do ponto de vista da erraticidade, do espírito desencarnado, da individualidade, assim, como a colega falou, nós fomos criados simples e ignorantes, e essas diversas encarnações que nós passamos cria uma maturidade espiritual que não necessariamente representa uma idade cronológica. Se eu dizer assim, James, quando desencarna, que vira uma individualidade, essa personalidade de James é só uma fração de segundos em milhares de reencarnações que James já teve. Percebemos o quanto James tem uma intelectualidade, uma maturidade intelectual e moral também extremamente aguçada. Então, a individualidade de James, que é o que Hermínio de Miranda traz, desculpa o barulho aqui, tem um monte de crianças, vocês estão me ouvindo? Ok. Então, assim, essa individualidade é esse somatório das diversas encarnações que o James já teve. Agora, do ponto de vista cronológico, James pode ter reencarnado no Egito e essa encarnação dele ter tido apenas 10 anos. E outra encarnação que James tiver em um mundo feliz pode ter tido 500 anos. Então, a idade cronológica para o espírito não existe. O que existe é a maturidade espiritual, que é o somatório dessas diversas possibilidades de aprendizagem que nós temos. Essa pergunta de Luiz é pertinente. Nós vamos fechar os nossos estudos com essa pergunta de Luiz. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Fabiana disse aqui, tempo e espaço está ligado somente à matéria. Por isso, no mundo espiritual não existe passado e futuro. Eu fiz esse comentário, né, Fabiana? Mas vamos lá. No mundo espiritual, o ser espiritual. Vamos partir do seguinte questionamento. Allan Kardec, ele teve a intuição de questionar essa observação de Luiz. Na pergunta 26, ou 27 do Livro dos Espíritos, eu não estou me lembrando bem qual é a pergunta, e que Kardec pergunta assim, que é o Espírito? Que é o Espírito? E aí ele vai dizer que o Espírito é uma centelha, é uma luz, é um clarão. Em outra resposta que os Espíritos iriam dar a Kardec, ele vai dizer que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Não é? Também Leon Denis, em toda a sua obra, do problema do ser, do destino e da dor, da crise da morte, enfim, André Luiz também vai dizer que o Espírito é essa luz, essa centelha, esse clarão, e que ele foi criado simples e ignorante, pelas mãos do Criador. E quem é este Criador? Deus, causa primeira ou primária de todas as coisas. Foi a resposta que eles deram a Kardec. Então, eu vou falar do momento atual em que nós nos encontramos, todos nós. No momento em que nós desencarnarmos e retornar para o mundo espiritual, o tempo, a relatividade do tempo no mundo espiritual não se encaixa, não é essa relatividade dos mundos físicos, como eu falei, que Galileu colocou aqui e que Ícaro também falou. É completamente diferente. O espírito, lá na colônia Nosso Lar, vocês vão observar
que na colônia Nosso Lar existe a aeróbios, existe a casa de Lísias, existe banheiro, existe sala. Se a casa tem quarto, tem sala, tem um piano de cauda na sala, tem uma mesa grande onde eles estavam jantando. Que tipo de jantar? A família de Lísias, não é? Convidou André Luiz para passar uns dias na casa. Eles estavam no mundo espiritual. Nosso lar ainda é regido pela lei do espaço e tempo naquela região que ainda sofre uma influência da matéria espiritual completamente diferente da nossa. Agora, a região aonde, um exemplo, o Nosso Lar, ele tem um espaço, as colônias espirituais, nós falamos aqui, estudos anteriores, sobre as estruturas físicas dessas colônias espirituais, que elas habitam determinadas regiões no mundo espiritual. Agora, os espíritos do quilate, dos cristos cósmicos, destes seres, eles estão em todo lugar ao mesmo tempo. Eles não, como é que eu posso dizer assim, no dizer de Hernani Guimarães de Andrade, ele tem um livro sobre espírito, perispírito e alma, e tem outro livro sobre psiquântica, que ele vai dizer que na medida que o espírito evolui, ele é um foco de luz, ele está no universo, ele é parte integrante do universo porque já atingiu a plenitude. Portanto, ele está presente. A pergunta é, como é possível Bezerra de Menezes estar simultaneamente em várias partes do mundo? Não é? E pessoas sentem a presença dele. É como se fosse um sol. Este sol, ele brilha simultaneamente em várias partes do mundo. Então o espírito, Luiz, quando vai adquirindo uma evolução máxima, a compreensão de espaço dentro do mundo espiritual é completamente diferente da nossa. Que podemos chamar de expansibilidade. Expansibilidade por conta da sua evolução espiritual. Quer ver um exemplo? Uma teoria, Ícaro. Ícaro agora está se interessando por Hernani Guimarães, não é isso, Ícaro? Ou eu estou enganado? Então... Hermínio Miranda. Hermínio de Miranda. Não estou no seu nível, não. O seu nível é... Então, ô Ícaro, nesse livro, ô Luiz, tem a teoria... Olha que coisa bacana a teoria do professor Hernani Guimarães Andrade. E ele sempre me dizia o seguinte... Ô James, o que ele me falava está lá no livro. Imagine um mundo bidimensional. A nossa sombra, ela tem uma largura e um comprimento. A nossa sombra é bidimensional. Nós somos tridimensional. Então, o mundo das sombras é bidimensional. Então você resolve pegar uma maçã, você pega uma maçã e coloca dentro de uma casa. Aquela casa ela é bidimensional, são as sombras, a imagem nossa de sombras dentro de uma casa. Então se você pega uma maçã e coloca dentro daquela casa, o povo que é bidimensional, comprimento e largura, vai dizer de onde se materializou este objeto tridimensional, que tem largura, comprimento e altura. Porque o mundo deles é apenas bidimensional, largura e comprimento. Aí você vem e pega uma maçã e coloca no mundo, no universo, que só é bidimensional, largura e comprimento. Eles vão levar anos tentando estudar de onde veio aquele objeto materializado que tem 3 dimensões. E aí Luiz resolve meter a mão, pegar a maçã
e desaparece, ou seja, desmaterializa para o mundo bidimensional, e eles vão ficar loucos. É isso que nós vivemos no universo físico tridimensional, comprimento, largura e altura. Existe a quarta, a quinta, a sexta, a sétima dimensões. Infinitas dimensões que Paulo de Tarso iria dizer, olha, existe uma infinidade de dimensões que foge à nossa compreensão, à nossa pobreza de linguagem. Porque o tempo e espaço a gente só vai entender no dia que a gente desencarnar. É verdade. Poxa, bem que o estudo da Gênese falava sobre isso, agora eu estou sentindo o efeito do tempo, do espaço, da gravidade aqui na vida espiritual. Fechando, concluindo. Na medida que você evolui moralmente e espiritualmente, você vai tendo uma compreensão de todos esses nossos questionamentos. O que nós estamos agora discutindo, analisando, amanhã, não é? Entenderemos de forma tão tranquila. O que nós estávamos conversando são o que a ciência falava da energia escura, que é 74% do universo. A matéria escura tem 22%. E a matéria bariônica é 4%, que é o universo físico. Entenda a matéria escura, não é que a matéria seja escura, não é que a energia seja escura, vou deixar bem claro. Não tem definição de linguagem, então os físicos eles chamam de energia escura, que é 74% do universo, que povoa o universo. É uma energia que foge da nossa tabela periódica. Portanto, o mundo espiritual será constituído da forma como você pensa. E eu encerro com o pensamento de Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. E qual é o universo que você vai viver? Para que mundo espiritual você vai? Depende de você. É você que vai dizer para que casa. Teresa Bartira já caiu fora, que ela não quer ir lá para Júpiter. Mas Júpiter é um planeta habitado, em vibrações diferentes da nossa, ô Teresa. Lá é um lugar bacana de viver, Mozart vive lá. Os grandes gênios da humanidade habitam Júpiter, em padrões vibracionais que não são espíritos, são padrões vibracionais completamente diferentes do nosso. E a gente vai ver isso aqui no estudo ao longo das próximas semanas, e que é fascinante. Até lá, Teresa, você vai rever o seu conceito, se você quer ir ou não lá para Júpiter. Então, já estamos com o horário avançado. Deixa eu ver aqui o chat. Maria Neuza levantou a mão. Obrigado. Bernadette está saindo. Leandro Bressi. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. André Luiz. Ótima contribuição. Maria Neuza, com essa pergunta dela a gente encerra os estudos. Não, a pergunta não, é sobre esse mundo que você está pedindo a menina para ir. Aí eu vi no muro, eu sempre via no muro de uma casa, escrito assim, tá me ouvindo? Estamos, sim. Eu via no muro da casa sempre assim, falando assim, existe um mundo lá fora, o qual eu nunca vi, mas para que me serve outro mundo se o meu é aqui? Aí eu encerro. Obrigada. Gratidão a todos. Eu passo aí a palavra para quem deseja fazer a prece de encerramento. E desde já eu peço a todos que estude esse capítulo antecipadamente, porque é fascinante. Nós vamos, na medida do tempo, aprofundando esse assunto e contextualizando. E a teoria da formiga, isso é interessante, não é? Se Ícaro mora a 8 quilômetros, a formiga teria
em sucessivas gerações para chegar lá. Então imagine Antônio Dantas, que mora no interior da Bahia, que mora a 300 quilômetros de distância. Uma formiga saindo daqui, ele iria levar uma eternidade para chegar lá. Então, eu passo a palavra a alguém que queira encerrar com a prece. Posso? Pode ser. Senhor Jesus, nós nos agradecemos essa oportunidade de estar aprendendo mais um dos seus ensinamentos. Que todos nós que aqui estamos presentes e aqueles que não puderam estar, possamos, Senhor, sempre estar em sintonia contigo, para que receba as tuas energias, suas forças e sua sabedoria, para colocar em prática todos os seus ensinamentos no nosso dia a dia. E assim encerramos os nossos estudos. Que Deus proteja sempre esse nosso esclarecedor, Jamie, para que esteja sempre conosco, fazendo essas maravilhosas esclarecimentos. E assim, Pai, em Teu nome, nós encerramos o nosso encontro desta noite. Que assim seja. Gratidão a todos, muita paz. E depois desse estudo, vamos pedir a Ícaro para botar o endereço dele para a gente futuramente comer essa torta de morango e essa torta de amendoim antes que as formigas cheguem primeiro do que a gente. E se as formigas derem na casa de Ícaro, significa que houve uma telemetria mental entre as formigas daqui do pau miúdo até as formigas de lá, porque no universo tudo é possível, não é, Ícaro? Então, gratidão, um bom final de semana a todos vocês. Quem puder, caminhe de manhã cedo, acorde de manhã cedo, tome um copo com água, com alho, vá caminhar, faça a sua caminhada, pegue a sua bicicleta, pegue sua esposa, sua noiva, sua namorada, vá caminhar e agradeça a Deus, não é? Porque isso faz bem para a alma e renova a intimidade das nossas células, porque viver é a dinâmica da vida. Então, aproveite bem este verão brasileiro, a oportunidade que o Criador tem nos concedido, né? Então vá caminhar, vá andar de bicicleta, enfim, vá patinar, vá para a academia, cuidar do corpo e cuidar da alma. Isso é muito significativo para o nosso bem-estar espiritual e material. Gratidão a todos. Um beijo no coração e vamos ver se Teresa Bartira não quer ir para Júpiter. Um abraço a todos. Fica com Deus. Boa